Muitos jovens sonham ser dono de grandes empresas, mas não conseguem ser dono da sua própria vida. Você provavelmente é ambicioso, mas trava na sua falta de propósito ou no conforto da casa dos seus pais. É fácil falar o que você quer fazer da vida, mas talvez você tenha até um plano, mas ter o plano não é executar o plano. Eu não vou ser mais um coach que vai falar para você aqui que basta querer para você alcançar o seu sucesso, muito pelo contrário. Eu vou te explicar 4 variáveis que impactam profundamente na nossa geração ser uma geração fraca e também por a gente não ter propósito. E aonde que eu quero chegar e qual a importância desse tema? Esse vídeo não é nada mais nada menos do que um grande desabafo de também como eu me sinto, às vezes desmotivado, às vezes triste, às vezes com falta de propósito, e de maneira alguma eu quero ser prepotente ao ponto de oferecer uma solução para você. Até porque se eu tivesse a solução, eu estaria vendendo um curso de R$5.000 nesse vídeo, e não é o caso. Ele vai ser, e eu quero te elucidar através de muita pesquisa, principalmente econômica nesse vídeo, que pelo simples fato de você entender a situação, isso pode trazer mais clareza, mais calma, por você saber os motivos do que isso acontece. Quem sabe trazer esses pontos a claro para você pode te impactar menos na sua vida. É ruim quando você sabe o problema e não sabe a origem do problema. Eu te entregando isso aqui hoje, pelo menos você vai poder refletir sobre o tema, você pelo menos vai poder aceitar esse tema da melhor maneira possível e quem sabe conviver com isso melhor do que você convive hoje. Se você não sabe o que acredita, como vai saber aonde você quer chegar? Se você não sabe em quem você confia, você provavelmente não faz parte de nenhuma comunidade. E se você não faz parte de nenhuma comunidade, muito provavelmente você tem uma falta de propósito na sua vida. Isso aqui não é culpa só sua, é de toda uma estrutura social que foi moldada nesses últimos anos, que faz com que a gente perca esse senso de comunidade. Existe até uma passagem bíblica que, apesar de não ser religioso, eu acho muito interessante, que é a questão da quebra da unidade e da linguagem. A sociedade hoje, ela vive quebrando a nossa unidade para a gente perca esse senso de comunidade através da polarização e nossa linguagem cada vez mais se destoa entre pessoas, a gente não consegue mais comunicar. Quando uma sociedade perde essa sensibilidade da linguagem da unidade, essa sociedade ela vai para o fracasso total e é o que está acontecendo exatamente com a gente hoje. Provavelmente você se identifica com um nicho de algum conteúdo na internet. Provavelmente esse vídeo que você está assistindo é um nicho que te abraça por muitas vezes. E você percebe, aconteceu isso muito na minha vida, quando eu moro num bairro muito pequeno aqui em São Paulo, que era muito junto, eu vivi a minha vida inteira nesse bairro, e eu tinha muitos amigos que eram fornecidos pelo bairro. Nossa única ligação é que a gente mora perto. E esses amigos, a gente, por muito tempo, jogava bola, fazia tudo que os meninos da nossa idade faziam. Chega um momento que a gente vai amadurecendo e com acesso à internet, que eu comecei a ter a partir dos 12, 13 anos, que eu fui mais afinco no YouTube, eu comecei a descobrir novos mares, novos interesses, novos gostos, e eu acabei percebendo que muitos dos meus amigos não compartilhavam desse mesmo gosto como o meu. Até eu construí até uma síndrome narcísica minha, meio individualista, de achar que eu era superior aos meus amigos pelo simples fato de eu consumir um conteúdo diferente deles e achar que eles ficaram para trás. A gente ouve muito esse papinho em podcast de larga suas amizades do passado porque eles não têm o mesmo interesse que você quer crescer. Por muitas vezes eles passaram pela mesma coisa, eles descobriram outros tipos de conteúdo que mais se identificaram e acham que você é a pessoa que ficou para trás. Então não subestime os seus amigos do bairro que você teve e criou a vida inteira, mas a grande lição que eu falo desse principal ponto é: você se encaixou numa bolha da internet, o que te deixou mais individualista, porque você perdeu o contato, principalmente o contato com o estranho. E o estranho, ele é o que provoca as maiores transformações na humanidade. E quando eu digo estranho, não é com uma conotação negativa, mas com o diferente, de você comunicar com uma pessoa que é diferente com você, diferentes backgrounds. E a gente entra no ponto da frustração, que é o ponto que eu vou mais atacar nesse vídeo. Você não sabe se frustrar. Isso ocorre muito com jovens que não querem fazer faculdade. Porque a faculdade é um conjunto de 4 anos, você vai ter 40 matérias, e dessas 40 matérias, muito provavelmente você vai gostar de uma ou duas, é o que você fará a sua especialização depois. E o restante das 38 matérias, você nunca vai utilizar na sua vida. E você, como um jovem, fica pensando, mas não vou fazer faculdade, eu posso comprar um curso online exatamente da matéria que eu gosto. E esse
esse pode ser o maior erro que você vai cometer na sua vida. Porque você não quer se frustrar, você não quer conhecer uma matéria que você nunca pensou em estudar. Eu, na minha faculdade de economia, eu nunca imaginei que eu ia estudar álgebra linear. Eu não imaginava estudar cálculo, eu achei que era uma faculdade de história, que é uma faculdade em que eu ia aprender política. Eu aprendi muito cálculo, muito matemática. Isso me fez um indivíduo melhor. Eu tive contato com um extremo que eu nunca quis aprender e eu, por ter aprendido, por ter me frustrado, eu evoluí como um ser humano. E isso até aumentou minha capacidade criativa, porque eu tinha a fortaleza de um lado e eu aprendi outras coisas que eu não queria ter aprendido, mas que se juntaram e eu pude ampliar minha capacidade do meu conhecimento. E com isso eu trago um conhecimento de uma música agora que eu tenho até tatuado uma homenagem a essa música no meu braço, que é uma música recente até, de 2010, sei lá, que é a 93 Million Miles do Jason Mraz. Eles falam Mraz ou Mars, enfim, como a gente chama no Brasil, que ele cita assim, eu vou citar em inglês e depois explica a tradução. Oh my irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Desculpe meu inglês se você não achou muito bom, mas traduzindo e interpretando. Uma dica de meu pai é que às vezes tudo pode parecer escuro, uma luz no fim do túnel, mas a falta de luz é uma parte necessária. A primeira vez que eu vi isso, eu chorei, eu choro com música, me julguem, mas quando eu interpretei isso, entrou num sentimento para mim foi muito interessante, foi muito impactante essa lição dessa música, que é: sem escuridão não existiria luz, sem a tristeza não existiria a felicidade, sem a frustração não existiria a realização. Reflita sobre isso, nem que você tenha que pausar esse vídeo, pensar e voltar para esse vídeo, porque agora a gente vai entrar na economia brasileira. A gente falou da primeira variável, que é a frustração, agora a gente vai entrar numa outra variável completamente diferente, que compõe esse caso da geração nossa ser uma geração perdida, uma geração depressiva, uma geração frustrada. Sobre a economia brasileira, a gente não pode confundir o tema geração fraca, geração Z, com classe social. E aí, irmão, agora você vai tomar um soco na cara. Como eu tomei escrevendo esse vídeo? Esse vídeo foi uma leitura que eu fiquei chocado, assim, eu aprendi muito fazendo esse vídeo. Por quê? Um jovem que precisa ajudar em casa, ele precisa trabalhar. Agora, um jovem que ele vem de uma faculdade privada, os pais podem ajudar nas contas de casa, ele sofre de algo que eu chamo de síndrome do propositismo, que é você buscar um propósito na vida e escolher o que você quer trabalhar. E se você parar para pensar, um jovem pobre, ele não tá sem trabalhar, ele tá desempregado. Um jovem rico é diferente, ele não tá sem trabalhar, ele tá à procura de um novo desafio. E eu não quero causar nesse vídeo um campeonato brasileiro de problemas, de maneira alguma. Cada um desses dois jovens tem os seus problemas em esferas diferentes e eu não quero competir quem tem mais, quem tem menos problema. Mas quando você entende isso, eu tenho que ressaltar para você que a perspectiva que eu trago nesse vídeo ainda é muito elitista, ainda é de um jovem de classe média alta aqui no Brasil, com os olhares de empatia e tenta estudar outras esferas econômicas, mas não é minha realidade. Por mais que eu consiga transcrever o máximo que eu vou detalhar aqui ainda nesse vídeo de como isso é um problema social, eu não vivi essa realidade para falar. Por isso que os comentários são tão importantes para vocês que são diferentes de mim poderem comentar e fazer seus próprios vídeos em cima desse vídeo aqui também, ressaltando a sua experiência, porque não adianta só pessoas como eu fazendo vídeos assim. E aonde que entra esse debate da classe social? Um dado importante que vai chocar vocês. 22,3% dos brasileiros da faixa etária de 15 a 29 anos nem estudam, nem trabalham. E você vai pensar, legal, então isso está distribuído de maneira igual para pessoas de todas as classes sociais. Muito pelo contrário. A gente tem um problema aqui que é claramente de renda, raça e gênero. Para vocês terem uma ideia, 52% desses 22% são mulheres e 66% são pretos e pardos. Então esse é um problema que extrapola, não é um problema de jovens ricos que querem ter um propósito de vida. Esse é um problema social. E aí eu vou entrar num debate que é muito não meu lugar de fala, mas eu vou externar pelo menos para que atinja a minha bolha, para que a bolha que me assista, que é muito parecida comigo, possa entender esse problema e simpatizar com esse tema, e que a gente abra esse debate, abra a oportunidade para pessoas que têm mais esse lugar de fala, falem em cima desse vídeo ou façam os seus próprios vídeos, que eu acho extremamente importante. Mas eu fico pensando em processos de trainee. Você que é trainee ou quer um estágio no mercado financeiro, eu falo isso com muita propriedade. Todo mundo que me chama no meu Instagram pedindo dica para processo seletivo em grandes bancos, mentorias comigo, são pessoas que parecem muito comigo. Vêm de faculdades caras, vêm de uma realidade muito parecida com a minha, parecem comigo fisicamente. Agora, se a gente olha para essas esferas da camada neném,
enfim, outras camadas da realidade brasileira, é uma galera que não se sente representada. Pensa, uma mulher preta da periferia, ela não vê alguém num processo de trainee assim como ela. Se você precisa ver que um seu semelhante chegou até lá. Como que ela vai pegar referência? Porque os comportamentos, o jeito que ela é tratada dentro daquela empresa é diferente. Como que ela vai pegar referência com um cara como eu? Eu não consigo, às vezes, ajudar essa pessoa no ponto que ela precisa. E ela se sente desmotivada e com falta de energia por não se sentir representada no mercado de trabalho. Então, isso é um dos fatores que contribuem, com toda certeza, por um ambiente de uma geração neném que, como eu comentei, a grande parcela são de mulheres e pretos e pardos. Então, esse problema tem que ficar nas nossas cabeças, independente da sua classe social, renda, gênero, enfim. Mas não é só isso. Agora a gente pode listar problemas macroeconômicos, porque a gente já falou aqui de discriminação racial, de gênero, mas a gente também tem problemas que desincentivam todos os jovens como um todo. Algum deles, alta no preço dos alimentos, do combustível, no custo de vida e estagnação econômica. Esse aqui eu acho particularmente interessante, porque o Brasil não cresce significativamente há 10 anos. A gente se mantém num platô de crescimento econômico. E se o Brasil como um todo não cresce, isso significa, e eu digo que assim, as esferas governamentais têm uma interferência. A postura que um presidente, que alguém coloca na gente, que a política coloca na gente, reflete em como a gente age perante a sociedade. Então, se o país não cresce, a gente também não cresce. E a gente não tem esse estímulo para crescer. Então, esse problema da estagnação econômica é um fator externo absurdo. E eu vou falar algumas estatísticas agora que pode te desanimar bastante e que nos desanimam no dia a dia. E a primeira delas é: os mais pobres podem levar até 9 gerações para atingir uma renda média no Brasil. Olha que absurdo isso, velho. Os 10% mais ricos do Brasil ganham 59% da renda nacional total. Os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. A cada 100 famílias brasileiras, 78 famílias estão endividadas nesse momento, o maior da série histórica do Brasil até o momento. Desde o começo da sua medição, em 2021 a gente atingiu o menor patamar do rendimento per capita das famílias brasileiras, abaixo do salário mínimo atual. Hoje esse número já subiu um pouco, mas nem comparado com o aumento do custo de vida do brasileiro. Portanto, a gente ganha menos, tudo está mais caro. Isso desmotiva a gente de trabalhar também. Uma curiosidade interessante agora econômica para vocês, o Diese fez um cálculo para ver qual seria o salário mínimo ideal para suportar as famílias. E esse salário, o salário mínimo hoje, só para você ter comparação, o salário mínimo hoje é de R$ 1.412. O salário mínimo ideal para a pessoa ter uma qualidade de vida ok, básica, poder custear e não ficar endividado, é de R$ 6.390. Olha a disparidade. E eu sei que muita gente me acompanha que tem uma tendência a ser liberal na economia, e tudo bem, eu respeito, já fui um desses no dias, mas existem várias políticas nacionais desenvolvimentistas, que é uma linha que eu sigo mais hoje, da economia, que fala do aumento do salário mínimo como política pública, poderia ocasionar vários benefícios em vários indicadores econômicos. Caso você sinta que seja interessante eu trazer essa pauta para vocês, dessa política pública, deixe aqui nos comentários, quem sabe eu faço uma newsletter que você pode escrever lá embaixo sobre esse tema. Então vamos conectar todos os pontos que eu falei até agora, que foram 4 variáveis, e eu quero organizar de maneira clara para você aqui. Primeiro, a gente tem um ambiente merda. Essa é a grande realidade, e isso é um fator externo. A gente tem também uma falta de representatividade, que também é um fator externo horrível. E a gente pode ter essa falta de representatividade até nas esferas de pessoas como eu. Pessoas como eu têm dificuldade para ir para lá fora. A gente ainda é brasileiro, a gente ainda é latino. Quando a gente vai para o mercado de trabalho norte-americano, a gente é tratado como lixo. Então, ainda assim, a gente tem uma falta de representatividade de nós brasileiros alcançando esse sucesso que a gente fala. Agora, outro fator aqui que é o não querer se frustrar. Esse é um fator interno que depende apenas de nós, e a falta de senso de comunidade, que também depende de nós. Perfeito. Então, resumindo em tudo, a gente tem aqui as 4 variáveis que compõem 2 em 2 fatores externos e 2 de 2 fatores internos. A gente pode tentar melhorar o que depende de nós, e eu vou passar algumas dicas nesse final de vídeo, como a gente pode melhorar esses fatores internos nossos para a gente amenizar esse problema. Agora, os fatores externos não tem o que a gente fazer. A gente pode comprar brigas, você pode ser pioneiro ou pioneira na sua área para você se colocar como referência para outras pessoas, mas isso é uma briga muito grande e de impactos muito pequenos do tamanho do problema. A melhor coisa que a gente pode fazer é aceitar o jogo como ele é, aceitar como a gente foi herdado esse mundo e esses problemas sociais e tentar conviver bem com isso,
tentar, pelo menos, aceitar para trabalhar a nível micro para um mundo melhor. Esse é o ponto. Não tem como a gente mudar esses fatores a nível macro, essa é a grande realidade. E antes eu quero trazer um ponto, que é uma provocação, que eu posso falar mais nos futuros vídeos, que é respondendo a pergunta desse vídeo. Será que nós da geração Z somos a geração mais fraca? Somos a geração sem propósito? A grande realidade é que eu pego um livro como embasamento, que é o Sociedade do Cansaço. Ele fala que nas estruturas sociais, se você pegar a geração dos nossos pais, a geração dos baby boomers, a geração millennium, eles foram moldadas muito na geração da disciplina. O que foi? Nossos pais, por exemplo, você que tem na casa dos 20 a 30 anos, nossos pais tinham pais, nossos avós, que eram muito rígidos, falavam bastante não para eles. Então eles geraram a sociedade da disciplina. Os nossos pais aprenderam a se rebelar. Esse foi o output de toda essa sociedade da disciplina. Gerou rebeldes. E a gente vê isso muito claro na geração hippie dos Estados Unidos, o rock and roll brasileiro dos anos 80, 90. É uma geração que questionou, que provocou, é uma geração que impulsionou o avanço em várias vertentes. É claro que não deu para resolver tudo, mas a gente conseguiu evoluir bastante com essa geração nova de rebeldes, que eu tanto admiro. A gente tem a geração beat nos Estados Unidos, que é fantástica, com Bob Dylan. A gente tem os hippies também, que lutaram contra a guerra do Vietnã e sempre fizeram manifestações. E por outro lado, a gente tem a geração atual, que ele trata no livro como a sociedade do desempenho, a sociedade da performance, que a gente foi sempre designado com muitos sims. Nossos pais nos deram muito mais apoio do que a geração passada. Isso acabou nos gerando uma sociedade que a gente se preocupa muito mais com o desempenho, com a nossa performance, que a gente acaba sendo o nosso próprio chefe por muitas vezes. A gente acaba nos explorando para melhores performances. Isso acabou resultando numa geração não de rebeldes, mas de depressivos e frustrados. E algumas dicas simples e rápidas de como pelo menos a gente pode reverter um pouco desse cenário, caso você se encaixe ou se identifique como uma pessoa fraca, frustrada, depressiva. Algumas microatitudes que eu tomo diariamente que eu acho que me ajudaram um pouquinho nisso. O primeiro é nunca medir o meu esforço baseado no tempo de trabalho, mas sim na minha eficiência. Então, eu aprendi a ter tempo livre e não ser aquele tipo de pessoa que trabalha muito, várias horas por dia. Eu aprendi a ser produtivo a um nível de eficiência. A minha entrega, ela é muito boa pelo tempo que eu trabalho e eu aprendi a utilizar esse tempo extra que eu tenho, um tempo para contemplar o belo. E eu falei isso na minha newsletter passada, sobre contemplar a questão do estoicismo, como ela é retratada muito errado por vários influenciadores, principalmente influenciadores de finanças. Deveria ser um crime influenciadores de finanças de falar de estoicismo, porque eles falam de uma maneira extremamente errada. Vou deixar o último texto da minha newsletter abaixo nos comentários para você ver o porquê eu falei disso. O tema da newsletter foi o Viagra do cérebro, porque eu falo do fim do sono e como aqueles remédios para você impulsionar o seu desempenho cognitivo pode ocasionar problemas para vocês. E a última dica que eu tenho para dar para vocês, que é fundamental, é que você comece o mais rápido possível a ampliar o seu senso de comunidade. E como você pode fazer isso? Primeiro, você pode se matricular para um clube de leitura, não sei, algum que tenha perto de você, principalmente presencial, é uma boa dica. Você pode se filiar a um partido político, a um movimento político qualquer, não precisa ser um partido necessariamente, mas só para você ter pessoas ao seu redor que pensam e discordam de você e concordam, para vocês estimularem o debate e você conviver em comunidade, criar esse senso. E o último deles é se matricular em algum esporte que seja coletivo, seja uma arte marcial, que eu acho que vale bastante a pena, futebol, qualquer uma delas. Inclusive, para quem quer saber, eu comecei uma nova página de boxe, onde eu falo da minha história, minha construção no boxe. Então, vou deixar o link nas descrições, caso você tenha interesse também em ver eu lutando, que é algo completamente diferente do conteúdo que eu faço aqui. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou passar 3 curadorias de conteúdo. Conteúdos que inspiraram esse vídeo que você está vendo agora. Um filme, um livro e uma música. E o primeiro deles é o livro Sociedade do Cansaço, que eu já mencionei nessa newsletter, que você pode encontrar em todos os sites aqui, que eu acho que vale bastante a pena a leitura. É um livro bem curtinho, mas assim, é um livro que eu demorei quase um ano para ler, porque ele é muito pesado. Ele te deixa para baixo o livro. Enfim, caso você queira se desafiar numa leitura mais filosófica, é um bom livro. O filme que eu vou indicar para vocês é um dos meus filmes prediletos. Eu gosto muito de filme antigo, então caso você goste também, cara, esse é um filme de bandeja, que você não vê indicação aqui no Brasil. Eu nunca vi uma review aqui no Brasil desse filme, que chama Eles Vivem, ou They Live em inglês. É um filme fantástico, que ele retrata muito essa sociedade da publicidade, essa sociedade do cansaço também. É um filme meio que de ficção, que o cara, quando ele coloca o óculos, ele consegue ver a real realidade. É meio que um Matrix dos anos 80, assim. Cara, é um filme de maluco. Você vai ver esse filme, você vai ficar doido. Sério, é muito louco esse filme. E a música, já indiquei uma aqui, que é a 93 Million Miles, do Jason Mraz, ou Jason Mars.
E eu vou indicar também, não tinha como indicar um vídeo tão pesado como esse, tão reflexivo, uma banda que ela é reflexiva. Pink Floyd com a música Money, que é maravilhosa e você deveria ouvir. Os links estão abaixo para você clicar aí rapidamente e para essa curadoria. Espero que tenham gostado. Se inscreva na newsletter para receber esse conteúdo de maneira exclusiva. Forte abraço e até mais.